Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem fala é o Davi e é o seguinte, esse é um assunto que me aborrece bastante, porque eu sei a gravidade dele. Não é de hoje que eu falo, não é de hoje que eu tento alertar. Nós temos um vídeo aqui que, com a graça de Deus mesmo, ele permanece no ar. Ele foi gravado em 2019, o título é esse, né? Declara: todas as religiões estão se convertendo a isso, né? Eu não vou falar a palavra, mas depois eu recomendo muito que você assista. É um vídeo que inclusive já conta com mais de 100 mil visualizações, 16 mil likes, né? Uma média grande para o número de visualizações e apenas 199 dislikes. Inclusive, se você não sabe ver os dislikes, basta você colocar aí no Google: quero ver os dislikes, como ver os dislikes do YouTube. Você vai encontrar aí a extensãozinha, não vai deixar o teu navegador mais lento nem nada, tá certo? Então instale aí, você vai conseguir ver, porque o YouTube não tirou a contagem de dislikes, ele simplesmente deixou de mostrar por causa da esquerda, né? Eles vêm com esse tipo de propostas como essa, né, de satanizar o povo, por exemplo, e querem manter o debate, querem mostrar ao povo, querem colocar como que tem, não, mas existe um debate aí, tem muita gente a favor, quando não tem. São pouquíssimas pessoas querendo impor o seu gosto, né, a sua loucura, à maioria. Então esse é o grande problema. Por exemplo, nesse nosso vídeo aqui, nós vamos ver um trechinho mais pra frente, eu vou colocar um trecho, mas recomendo demais que você assista esse vídeo. Ele ainda tá no ar e eu não sei por quanto tempo, porque as coisas vêm piorando, né? Coisas que antes podiam, depois não pode mais, mesmo você já tendo feito no passado, né? Então é o seguinte, nesse nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre a estátua de Lúcifer, né, de mais de 5 metros, custou 35 mil reais e pagaram, né? Os devotos pagaram. Inclusive você vê que esse pessoal tem dinheiro, porque não foram muitas pessoas, se eu não me engano foram 80 pessoas. A gente vai ver aqui os detalhes na matéria do G1, que fez uma matéria inclusive para legitimar o ato, né, para passar o pano, porque o demônio, meus irmãos, e eu não escrevo de hoje, por exemplo, eu vou colocar essa página aqui do nosso diário, e você pode ver aqui junto comigo, né, quando eu comecei a pesquisar isso em 2007, tá, inclusive a data aqui, ó, 2007, eu comecei a pesquisar sobre os vultos, né? 6/7/2007, como você pode ver aí, né? Comecei a pesquisar sobre os vultos e eu vi que tem uma diferença. Tem os vultos que pode ser presságio de falecimento e tem o vulto que é quando alguém faz um trabalho para você ou você está sofrendo a influência maligna de capetas, de demônios, né? Então aqui, vou ler esse trechinho aqui para vocês, como eu prometi, o que eu puder soltando aqui nos vídeos eu vou soltar. Se você está desconfiado que o vulto preto que você viu é um demônio, provavelmente já deve ter sentido o cheiro de coisa podre na sua passagem ou depois que ele passou sem explicação. É comum objetos sagrados como crucifixo, imagem de santo ou a Bíblia caírem ou aparecerem remexidos. Há relatos também de espelhos quebrarem do nada ou aparecerem ferimentos como ronchas na pessoa, né, que é aqueles hematomas sem você ter levado pancada, ou até doenças repentinas, geralmente do tipo ligada à intimidade ou problemas na sua pele, como se fosse uma alergia, né? Então, quando você vê algo desse tipo e sofrer um desses problemas, sentir o cheiro de coisa podre, objetos que você tem como sagrado, né? Pode ser inclusive até os santinhos de barro, que eu mesmo não concordo com essa prática, mas até isso aparece caído, porque o coisa ruim ataca essas coisas que te faz lembrar a Deus, né? Se aquilo ali é um objeto que te faz lembrar de Deus, aquilo aborrece ele não gosta, então ele vai e quando o fenômeno é real, você vai ver remexido, caído. Isso acontece também com o crucifixo, com a própria Bíblia, né? Remexe as páginas, às vezes você vê essas páginas amassadas como se alguém tivesse amassado propositalmente, né? Espremida a folha. Então esse tipo de coisa acontece, meus irmãos, né? Nesse tipo de fenômeno eu espero que nenhum de vocês esteja passando por essa situação, porque realmente é complicado. E isso pode vir através do próprio lugar ser amaldiçoado, alguém fez um trabalho para você, tem uma série de problemas que podem ser causados. O mal, ele existe desde o começo dos tempos, e assim como existe o bem, existe o mal, né? Você vê que o caminho, por exemplo, de todos os capetistas que trabalham com essas forças é sempre de destruição. O Aleister Crowley mesmo, né, faleceu aí de overdose, tinha uma vida no mínimo perturbada, né? Mas gostam daquela posição de se sentir poderosos, né? Eu inclusive conversava com uma inscrita, né, ela comentando sobre a Andressa Urach. Ela disse: mas Davi, por que a pessoa faz isso? Eu digo, ela faz isso porque nos livros que ela lê, nas seitas que ela segue, ela aprende que quem serve aos propósitos do demônio vai reinar com ele. Eles não acreditam nas declarações bíblicas que no final dos tempos Jesus Cristo vai vir e
pôr um fim a essa entidade por vez e o inferno não existirá mais, né? Eles não acreditam nessa possibilidade, eles acreditam que Deus vai ver que a população usou o seu livre-arbítrio, o mundo usou o seu livre-arbítrio para escolher ele, e vai pegar seus poucos escolhidos e vai embora daqui, já que uma batalha entre os dois ficaria empatada, segundo eles, né? Nenhum pode aniquilar o outro porque são seres eternos. Então, nesse caso, o demônio herdaria a terra por escolha da própria população, a maioria estaria com ele, e aqueles que o ajudaram a construir esse reino teriam posição de destaque, iriam reinar com ele. É isso que os caras acreditam, né? Como se eles fossem, sei lá, ser governadores, ser os Césares, mais ou menos isso, certo? Simplesmente não tinha nenhuma moral e eu acreditava que quanto mais eu fazia na terra para promover Satanás, sua adoração e a magia negra, que eu teria depois um lugar melhor quando o próprio Satanás viesse reinar na terra. Em 1981, Mark experimentou o mais poderoso lado da magia negra, que o conduziu a começar seu próprio culto satânico, o Templo de Olympus. Pelo que eu sei, magia é conseguir basicamente o que se quer. Magos são pessoas que conseguem o que querem. O tema central da adoração ao diabo acompanha os ensinamentos de Aleister Crowley, que é faça a sua vontade. É esta a síntese da lei. E retrocedendo isso, o que significa que você pode fazer o que você quiser fazer. Eles servem às suas necessidades para te envolver. Querem respostas rápidas e fáceis para a vida. Para isso, eles convocam essas forças para que possam manipulá-los para o que eles quiserem. Se você não é popular, eles te dizem que certos rituais de paixão, vão te fazer popular. Ou que você terá prestígio com o sexo oposto. E isso é algo do próprio satanismo. Estes são os elementos básicos carnais que atraem as pessoas. Me ensinaram como matar uma pessoa com feitiço, como amaldiçoar e como fazer alguém se apaixonar por mim. Nós tínhamos vários feitiços que nós poderíamos usar para machucar alguém. Só de saber que eu tinha essa informação já me dava essa sensação de poder. Então é isso que eles acreditam. E aí fazem esses trabalhos até o fim. Até porque quando eles têm qualquer benefício vindo dessas magias, dessas invocações, você fica preso. Você não pode simplesmente receber isso e dizer, agora eu vou embora. Muitos que fazem isso acabam falecendo. Às vezes por acidente, às vezes um mal repentino que aparece na pessoa, mas o final não costuma ser bom daqueles que traem. Essas entidades vêm com força. Se você procurar, por exemplo, aí Viagem ao Sobrenatural, você vai ouvir uma declaração também de um ex-capetista, e as vozes vinham acordá-lo, atormentá-lo à noite, e ele tinha que clamar por Deus o tempo todo para ficar livre disso. E demorou muito tempo. Ele não podia fraquejar em nada, e a pessoa tem que abrir mão dos benefícios que ganhou nessa época, né? Muita gente, eu consegui aqui a casa que eu queria, o marido que eu queria, a esposa que eu queria, o carro que eu queria, aí agora me converti, sou seguidor de Deus, faço as minhas ajudas na igreja, trabalho comunitário, etc. Mas, né, continuo com os bens que eu adquiri na época de maldade. Isso aí, meu irmão, tá totalmente errado, né? Se você continua com esses bens, se você não abriu mão, sabe que ele foi adquirido com as forças negativas, você ainda continua refém do diabo, infelizmente. Eu entrei no satanismo simplesmente por causa da promessa de poder e riqueza. E por ser convidada a algumas festas nas quais eu fui, e me disseram que eu poderia ter essas coisas, mas era um presente especial que eu não poderia ter enquanto não fosse iniciada. Eu acho que tudo isso pode ser colocado em uma só palavra: cobiça. Não me refiro só à cobiça sexual. Existe a cobiça do poder, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Existe uma cobiça, é claro, por sexualidade. E existe um tipo de C.S. Lewis que fala sobre isso, cobiça espiritual, como uma espécie de coceira espiritual para, de alguma forma, alcançar o desconhecido. E nós estamos fixados por isso. Quando eu era um garoto de 13, 14 anos, eu praticava magia. Quando você tem essa idade, não existe nenhum limite para a sua imaginação. E então, tudo mágico de que ouvíssemos, nós tentávamos. Convocando o diabo, invocando demônios, nós tentávamos todas essas coisas e com algum sucesso. Então é esse o grande problema, né? Mas não é passado assim, né? Você chega numa igreja, o pastor coloca a mão na sua cabeça e diz, pronto, tá liberto,
não interessa mais o que o senhor fez, o que deixou de fazer, pode ficar com os bens aí, a conta gorda, né, adquirida com as forças do mal. Vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. E aí é o que eu estou vendo. Eu vou ler a matéria aqui e eu vou provar para você, inclusive com um documentário americano, deixando claro que lá, né, você sabe que o Brasil é uma cópia de lá, dos Estados Unidos, uma cópia mal feita dos Estados Unidos, e o que acontece nos Estados Unidos, com pouco tempo, começa a acontecer no Brasil. E agora a gente chegou no momento em que eles viveram ali por volta de 70, 80, agora começa a vir forte e pesado no Brasil, né, e vai vir muito pior do que lá, porque somos uma cópia mal feita. Então veja, na matéria do G1, e eu quero agradecer a todos os inscritos que me mandaram, foi muita gente, isso aí foi o tema mais pedido desse ano, né? Porque eu sei que muitas pessoas estão revoltadas com isso. A gente vai entender tudo isso, ó. A matéria do G1 diz o seguinte: estátua de Lúcifer de mais de 5 metros custou 35 mil reais, diz representante de ordem religiosa. Essa matéria toda, de 9/8/2024, ela vem para legitimar esse ato, certo? Para normalizar uma coisa que é mal. O demônio, ele representa tortura, ceifamento de vidas, maldição, destruição, vingança e etc, etc. Então, quando a pessoa coloca uma estátua dessa, ela está colocando literalmente o símbolo de coisas que a própria legislação proíbe. E ela está colocando: eu amo isso, eu adoro isso, eu sigo isso. Então, era por isso que em tempos atrás, as pessoas que tinham mais noção, não era intolerância religiosa, até porque isso aqui coloca essa estátua do demônio como uma divindade. Vocês vão ver aqui nas palavras da mídia. É uma divindade, não é uma divindade. Divindade só tem uma, que é Deus. Isso aqui é uma entidade totalmente diferente. Divindade é Deus. Entidade são todos esses demônios. Tem uma casta de demônios. São muito, uma legião. Então veja, a estátua de Lúcifer que vai ser instalada em um sítio de Gravataí, e eu recomendo muito a quem mora nesse lugar, saia daí, venda a sua propriedade, não more aí, né? Deixa eles morando sozinhos lá, vamos ver se eles vão aguentar, ó. Na região metropolitana de Porto Alegre, custou cerca de 35 mil, de acordo com o mestre Lucas de Bará da Rua, integrante da nova ordem de Lúcifer na Terra. Ele e outro integrante do grupo religioso pagaram a quantia. A ordem conta com 100 pessoas em todo o país, cerca de 80 são do Rio Grande do Sul. Então eu já tinha ouvido essa denúncia, né, que infelizmente o satanismo tem crescido demais no Rio Grande do Sul. E infelizmente, meus irmãos, os castigos estão aparecendo, né? Infelizmente é isso, a fúria de Deus, ela vem. Nisso vai gente boa no meio também, vai. Só que Deus é Deus da vida, meus irmãos. Esses bons, né, que perderam sua vida na fé, esses estão com Deus nesse momento. Estão numa situação bem melhor do que a nossa, né? As pessoas não acreditam nisso. Não se esqueça que o próprio Cristo prometeu ao bom ladrão. Lembra disso? Ele disse: hoje mesmo estarás comigo. Quando o ladrão reconheceu que ele era filho de Deus, né? O outro fez: se tu é filho de Deus mesmo, solta a gente. Se solta, não salva. E o outro o repreendeu, né? E naquela hora foi quando Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo. Então eu acredito que essas pessoas boas que perdem a vida nesses momentos de limpeza da terra, meu irmão, pode ter certeza que elas estão no braço do Pai. Eu não tenho dúvida disso. Está também escrito na Bíblia: aquele que perder a sua vida na fé, a ganhará, né? Então é isso. Só que as pessoas estão tão físicas que elas querem ver as conquistas aqui, né? Onde a traça e o ferrugem come. Eles querem ver a conquista aqui, né? Só que esquece que o reino de Deus não é nesse mundo, né? Aqui está na mão do maligno. Olha só, a imagem tem cerca de 5 metros e aproximadamente 1 tonelada. Aí você vê, 2 membros pagaram 35 mil reais para colocar uma estátua no meio de um sítio. Você tem ideia, meu irmão, do que é isso, né? Você tem ideia do poder dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Não tem gente simples e humilde ali, não. Aí é elite, meu irmão. E essa elite não quer mais ter que se esconder nas sombras. Ela agora quer vir à luz para atrair mais e mais pessoas, inclusive com as suas conquistas físicas. Olha aqui, ó, como eu sou rico, olha aqui como é que eu tenho sorte. Quer ter também? Segue a entidade que eu sigo. Até porque muitas dessas pessoas, quando você for ver o perfil de cada um, já estão até com mais de 40 anos. Ou seja, já estão se preparando para a próxima. E aí eles agora têm a missão de recrutar mais e mais almas para a destruição. É isso que acontece. Então veja, foi construído em um ateliê e faz parte de um projeto de criação de um espaço para a ordem voltada ao culto de demônios, diz Lucas. Nosso principal objetivo é que a gente consiga desmistificar o culto, abrir espaço para debates, para alguns rituais, para trazer energias ancestrais para dentro de nós, descreve. Então o cara quer romantizar o satanismo, o cara quer pegar demônios que em essência traz destruição, né? Se alimentam do sofrimento humano, isso os fortalece. O cara quer pegar essas entidades e dizer que não, mas tem como usar para o bem. Não,
Se você quisesse fazer o bem, você procuraria anjos, você procuraria Deus. Você quer fazer o mal. Você quer usar essas forças, inclusive, para destruir seus inimigos. O próprio Aleister Crowley, pai desse capetismo, ele acreditava que com a força do seu pensamento, com as suas orações, com seus rituais, ele era capaz de ceifar uma vida, direcionando essas forças negativas diretamente à pessoa. Inclusive, lendo alguns livros aqui, meus irmãos, eu vi que se o capetista errar a posição das velas, o desenho, a posição das estrelas, ele pode até falecer, dependendo da entidade que ele está invocando. Então por isso é que essa turma fica muito rica, porque frequenta a elite ali. É gente forte, né? Como ficou claro com o próprio Aleister Crowley, com a maioria dos cantores da época, né? As bandas famosas como os Beatles, todos homenageando ele, né? Porque é aquele tipo de pessoas como Tomé, eu só acredito se eu ver. E aí via os fenômenos, e aí passa a ser um devoto fiel e enriquecer esses caras, né? Então vamos lá. As reuniões acontecem 2 vezes por mês. Os integrantes também se juntam em grupos de estudo que acontecerão na propriedade. Participarão da ordem somente pessoas indicadas por quem já é membro. Lucas conta que participa de um templo de Quimbanda, mas decidiu fundar a ordem para poder trabalhar com as figuras de demônios. A gente resolveu tratar fora de casa, de Quimbanda, porque existe um preconceito muito grande quando se fala de demônios. Então agora é preconceito, né? Você que pesquisar qualquer coisa sobre qualquer dessas entidades, você vai ver que são entidades para causar destruição. Então o cara joga com preconceito. É tão idiota que não entende que preconceito é quando você cria um conceito antes de conhecer a pessoa. Nem aconteceu, você já criou, né? Mas quando você conhece o negócio, você sabe do que se trata, você sabe o que a cultuação dessas coisas envolve, não adianta o cara vir, mas eu não faço isso. Então não está estudando direito, porque mais cedo ou mais tarde, quando estudar, quando pegar os livros de magia pesada, vai estar lá o que essas entidades realmente querem. Então é uma questão de tempo, certo? É como um cara que entra, né, tá estudando matemática, ama matemática, a gente quando começa. A gente aprende logo o quê? A somar, né? Somar e diminuir. Aprendeu a somar e diminuir, pronto. Agora a gente vai aprender a multiplicar. Aprendeu agora somar, diminuir e multiplicar, pronto. Agora você vai aprender a dividir e assim vai. Então é a mesma coisa aqui, o cara entra, olha que bonitinho, olha essa força aqui, ela vai te dar sorte, ela vai abrir os teus caminhos, aí o cara vai, não, e eu quero mais, agora eu quero ser um candidato a prefeito, pronto, eu quero vencer para ser prefeito. Aqui ó, traz a cabecinha de uma criança, porque é isso que vai estar lá, mais cedo ou mais tarde vai estar lá. Eu achei bem interessante aqui, né, essa imagem que eu quero que você veja junto comigo. Você vê que tem a estátua de um ET ali, porque eu já disse pra vocês, isso também tá no meu diário, que infelizmente eu sei que é chato ficar falando disso porque não tem disponível pra vocês, família, mas eu tô dando um jeito de trazer aos pouquinhos aqui pra vocês, né? Mas se você ver no meu diário, eu tenho vários casos, né, que a gente relata aqui, dos principais casos no Brasil, de contatos de 4º grau, né, como as máscaras de chumbo. Vou colocar umas páginas aí pra você ver. E a análise que eu fiz detalhada de cada caso desse, eu cheguei a uma única conclusão: se trata da mesma entidade, é fato, né? O pessoal que acredita em alienígena fica revoltado, né? Porque o cara imagina o quê? Seres tecnológicos que vêm de outro mundo, mas eles são realmente tecnológicos, eles vêm de outro mundo, eles é que estão por trás das ideias mirabolantes do sistema, essas super modernas, né? Que vai criar uma besta tecnológica. É tudo eles que traz, meus irmãos. Você vê os planos que são traçados, não bate, né, com o tempo de vida de um ser humano, porque por mais arrogante que o camarada seja, eu digo arrogante porque ao ser humano só foi dado o direito de viver a hora, o minuto, né? Eu sei que eu estou vivo agora, daqui a 1 hora eu não posso garantir para você. Tudo indica que sim, mas a minha vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Então ele é quem dá o tempo de vida de cada ser humano. Mas a gente faz, né? Plano para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos, se mete às vezes em dívida para 6, 10 anos. Mas até aí se entende, né? 20 anos, vamos colocar, o cara tá aí com 20 anos, sabe que daqui a 20 anos vai ter 40, ainda vai estar um enxutão. Mas você fazer planos para 120 anos, 150 anos, 200 anos, simplesmente não faz sentido. Você não vai estar nem vivo para ver aquilo ali. E por que os caras fazem? Porque isso vem de uma mente espiritual, meu irmão. Isso vem de uma mente espiritual. Eu quero, antes de a gente continuar aqui, inclusive, colocar um trecho desse vídeo aqui, de 2019, onde um capetista fala claramente e abertamente, certo? Um cantor famoso, que a inspiração dele vem dessas entidades. Então eu quero que você veja, né, o próprio capetista falando, depois você assiste esse vídeo completo, que tem muita coisa boa aí, né? E você vai ver. Vamos lá, vamos ver junto esse pedacinho. O assassino Richard Romero é obcecado pela música do AC/DC e admite que suas letras o influenciou em suas matanças.
Eu vejo muitos deles se envolvendo no satanismo e começaram com a música, não toda a música, mas principalmente músicas como black metal e speed metal, coisas desse tipo, onde existe fortes tons satânicos na música. Existem grupos como Venom, Slayer, Merciful Fate. Essas são bandas que ensinam abertamente várias práticas esotéricas. Uma das bandas mais populares de Londres se chama Devoted Men, liderados por Mark, sacerdote do Templo de Olympus. Mark diz que ele recebe transmissões de demônios, de deuses e deusas que lhe dão as músicas e letras para ele se apresentar. Frequentemente, como que de outro mundo, as palavras se criam. É como se não estivesse escrevendo as palavras, somente a mão está participando da ação, mas não a mente. Contra fatos existe argumento? Não, né? Não existe. Então tá aí o próprio cara admitindo que sim, né? A inspiração deles, assim como uma pessoa do bem que é inspirada por Deus, que entra na vida das pessoas para trazer paz, trazer realmente o conforto que só Deus pode dar, que é aquela paz espiritual, tem um outro lado. Tem um outro lado. Na matéria do G1 eles colocam assim, ó, não existe prática de sacrifício humano. Nós temos, eventualmente, sacrifício de aves, como é permitido pela Constituição, mas muitas vezes as oferendas são com frutas, e muito mais importante as ritualísticas, as palavras e as invocações para a gente precisar falar, diz ele, né? O local é mantido em sigilo por segurança, devido a ameaças, inclusive de falecimento, que o religioso afirma ter recebido pela internet, né? A estátua tem 5 metros, vai ser inaugurado hoje, você está vendo esse vídeo, 13 de agosto, né? Aí eles colocam assim, ó, para nós Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela Igreja Católica. Lúcifer é o portador da luz, do autoconhecimento, explica o mestre Lucas. A imagem de Lúcifer, produzida em cimento por um ateliê, e segundo o religioso, retrata a dualidade do homem humano e do esqueleto, com pés e asas representando o espírito da divindade. Lucas afirma ter sonhado com a imagem para concebê-la. O projeto contou com o apoio de um engenheiro. Além de mestre Lucas, o religioso Tata Hélio de Astarote é um dos fundadores do espaço que fica na área rural de Gravataí. Segundo Lucas, ele e Tata custearam a construção da estátua como um presente para a ordem. O nosso espaço é só para iniciados. Recebemos até... Aí vem falar, né? A mídia vem aqui passar o pano para eles, né? E você vê que o tempo todo ele fala como divindade. Divindade só é Deus, né? Isso aqui é uma entidade. Eles falam também aqui da estátua de Baphomet, né? Para quem não lembra, ela foi também instalada na região metropolitana de Porto Alegre, né? O culto a Baphomet, uma criatura com corpo humano, asa e cabeça de bode, repercutiu nas redes sociais em 2023, né? E aí eles mostraram uma estátua erguida por uma mãe de santo em Alvorada. Enfim, né? Então tá aumentando isso aqui e como consequência, como eu falei para vocês, que o Brasil é uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Eu vou colocar o que as pessoas nos Estados Unidos já falavam entre 70 e 80 e que você já está vendo, né, inclusive aqui, e é o que eu vou provar nessa matéria. Primeiro eu quero que você escute o que diz o nosso documentário, e repito, no nosso vídeo de 2019 tem mais coisas, certo? Eu vou exibir esse trechinho aqui que não tem no vídeo lá, né? Veja esse trechinho aqui. Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Shannon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros.
Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o quarto membro do grupo. Bateram-no até a morte com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Para aqueles de nós que, ao passar dos anos, temos sido envolvidos no ocultismo ou em sua pesquisa, esses relatórios horríveis, infelizmente, não são novidade. É somente a ponta do iceberg. Porque o satanismo é de natureza clandestina, fica difícil estimar o número de pessoas que estão envolvidas. Nem todos os grupos satânicos estão envolvidos em atitudes criminais, mas com o aumento de frequência, agências de aplicação da lei por toda a América do Norte e Oeste Europeu estão recebendo relatórios similares de atividade ilegal. Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. As vítimas são de todos os níveis de vida. Suas histórias são grotescas e além da compreensão humana. O propósito deste vídeo não é o de sensacionalizar esse terrível assunto, mas, ao contrário, é para informar-lhes sobre um real problema que está se espalhando pelas nações. O que costumava ser escondido e secreto, agora está sendo arrogantemente demonstrado em público por satanistas que recrutam abertamente e fazem pichações macabras e grotescas mutilações em público. Bom, você acabou de ver, né? Aí o cara diz, mas o que é que tem a ver isso com o Brasil? O que é que tem a ver, ó? Essa matéria aqui, ó, 5/8/2024. Pais são presos no Espírito Santo por eliminar bebê em ritual de magia para oferenda ao diabo, diz a polícia. Criança de apenas 3 meses de vida foi ceifada no dia 22 de julho. O casal foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, né? 5/8/2024. Não era para ser assim, né? Era para ser classificado mais sério. Outra aqui, ó. Homem é preso suspeito de liderar falecimento de 2 crianças em ritual. Investigação levou 4 à prisão e 3 estão foragidos. Polícia suspeita de falecimento de irmãos em um sacrifício para atrair prosperidade financeira. Aqui, ó, pais eliminam um bebê de 3 meses com uma oferenda ao diabo, diz a polícia. Esse é muito recente, né, do Cruzoé, do antagonista. E tá aí, ó, acusados de ritual, esse outro aqui também, ó, acusado de ritual de sacrifício do Paraná, entram com pedido de revisão criminal. Então aqui tem crime de 2020, crime de 2021, crime de 2024, crime de 2018. Tá acontecendo na Índia, por exemplo, ó, Índia, 5 homens são presos por sacrifício humano em ritual religioso. Essas entidades podem se apresentar lá na Índia com outro nome, lá na Grécia com outro nome, aqui no Brasil com outro nome, mas no final vai pedir as mesmas coisas, porque se trata dos mesmos seres. Eu já disse pra vocês, eles saem da mesma lata de lixo, vem tudo do mesmo lugar. Não interessa se você tá no Japão e vai dizer que é um yokai, é a mesma coisa, são as mesmas entidades, pode se apresentar com outros nomes, mas são a mesma coisa. Aí o jovem, né, que cai nesses laços, ele vai ser facilmente influenciado, né, porque tudo diz a ele que isso é legal, é bacana, e ele tem que ser assim. Você vê filmes mesmo, como eu disse pra você, estava assistindo o Velozes e Furiosos 7, 8 e 9, e o que eu vi, meus irmãos, é que continua, né, esse negócio da inclusão. Então você vê diversos personagens que eram maus, né, verdadeiros psicopatas, se tornando de um filme para outro uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, e se tornando mocinho, fazendo com que as pessoas achem que nada é realmente mal. Olha, se você pega, por exemplo, um cara que gosta de ceifar vidas, não interessa que ele goste de você, não interessa que você dê uma segunda oportunidade, o fato é que o cara nasce com um problema mental, que ele acha que ele tem o direito de fazer isso. Então, ainda que ele não faça com você, se você se tornar amigo dele, vai acontecer 2 coisas. Ou você vai começar a fazer igual a ele, ou você vai se tornar vítima dele. Porque, repito, ele acha normal ceifar uma vida. Então, quando ele tiver uma discussão, quando alguém o aborrecer, ainda que não seja você, se você tiver essa sorte de o cara realmente te considerar, ele vai ceifar.
Então você vai passar a provar o comportamento dele. Sabe como o Dragon Ball, por exemplo? Você acha que o Vegeta simplesmente... aquele prazer que ele tinha de se sentir poderoso e exterminar as pessoas, ele ia deixar de uma hora para outra? Vira e mexe, quando algum fizesse raiva a ele, se fosse na vida real, ele destruiria. Porque na cabeça do cara, ele não tem essa barreira, eu não posso fazer. Não pode fazer, se eu quero fazer, eu faço. Esses caras pensam assim. É a mente assassina. O cara é assim, faz parte da essência dele. Ele acha bonito isso. É como um cara que gosta de dançar, por exemplo. Ele não nasceu dançando, mas ele adquiriu esse gosto e não deixa. Acabou. Mas essas séries mostram pra gente, ao longo dos anos, que não é assim. O cara pode mudar, o cara pode se tornar totalmente diferente. E certos costumes simplesmente não se deixam de uma hora pra outra. Ainda mais quando você já cometeu muitas vezes esses crimes. Então você pega esses personagens, né? O cara tava ali eliminando vidas, como a gente vê no Velozes e Furiosos mesmo. O cara tá eliminando vida a sangue frio. Escreveu, não leu, olhou feio, o cara vai e mete uma bala no cara. Mas aí, de repente, ele conversa ali com os... Não, fazer aqui um churrascão, né? Vamos comer um churrascão aqui com o Vin Diesel. E o cara começa a arriscar a vida pelo cara e não elimina mais ninguém. Começa a ajudar, né? Como se aquele instinto que ele sempre teve sumisse de uma hora para outra. Fosse um botão que você liga e desliga, né? Não existe isso. E muitos, né? Inclusive dos direitos humanos, isso já foi tema de filmes, né? A Globo não gosta de exibir muito esses filmes, eu não lembro o nome aqui. Mas mostra um caso desse. Camarada... né? Gostava de pegar crianças, né? Mulheres, fazer aquilo tudo, virar do avesso. Camarada foi e levou pra casa dele. Não, ele tá arrependido, já faz uns anos que tá preso, amanhã vai ser o julgamento, vou levar ele pra minha casa. Se responsabilizou, assinou o termo. Quando foi à noite, o cara amarrou ele, prendeu ele na cama e detonou a filha e a esposa do cara, né? E o cara, pra defender esse cara depois, como é que ficou essa visão dele, né? Então eu não cheguei nem a terminar esse filme, fiquei enojado na época logo. Mas é isso que acontece na vida real. Isso é a vida real, nada mais do que isso. Quem acha normal esse tipo de coisa, meu irmão, não muda assim da hora pra outra não, certo? E se mudasse, deveria colocar toda a sua vida em penitência, ajudando as pessoas, se tornando um peregrino, espalhando por aí, né? Não mais ficar em busca de riqueza, como você vê, né? Tanto aí, não, eu era assim, mas hoje eu não sou mais, agora eu tô ganhando dinheiro falando disso. É isso, meus irmãos, enfim, né? Tem gente que concorda, tem gente que vai entender o que eu falei, vai ter gente que não, mas é isso. Deixa aí teu comentário, a tua opinião, mas realmente é preocupante a situação, né? O Rio Grande do Sul já tem sofrido grandes problemas por causa desse aumento. Quando a mídia vem falar em 80, né? 80 confirmados, luciferianos, você pode botar aí 8 mil, 80 mil. É mais ou menos esse o número real. E aí os castigos começam a aparecer em toda aquela terra, né? Para os eleitos, para as pessoas que têm fé em Deus, não tema, meu irmão, porque ainda, né, que qualquer um de nós perca a nossa vida, nós a ganharemos. É isso que você tem que entender, né? Vai estar o nosso Cristo ao lado do Pai ali, de braços abertos para receber cada um de nós, e estaremos sim em um lugar melhor, né? Enquanto isso a gente vai dando o nosso combate por aqui, mas que virá muito castigo ainda, você pode ter certeza disso. Um abraço, meus irmãos, e sempre encarando o sobrenatural.